Fala, meu jovem, se você tem entre 18 a 25 anos, está completamente perdido como começar a fazer dinheiro, não sabe quais os primeiros passos dar, qual caminho seguir, esse vídeo aqui é para você. Se você está nessa fase e você não tem experiência, você não tem dinheiro, você não tem nenhum resultado ainda, mas você quer realmente fazer dinheiro, eu resolvi fazer esse vídeo mostrando exatamente o que eu faria, o que eu fiz e o que eu faria, tá? Então eu vou te contar um pouco da minha história, depois eu vou te passar alguns passos ali do que eu priorizaria agora para realmente você conseguir ter um resultado, conseguir fazer sua primeira grana e conseguir escalar seus resultados financeiros, beleza? Bom, para quem não me conhece, para quem está chegando no canal, provavelmente através desse vídeo, muito prazer, eu sou Gustavo Frota, eu fiz 26 anos um mês atrás e eu hoje sou dono de uma agência de marketing. Nós hoje temos mais de 140 clientes, nosso faturamento já passou dos 200 mil reais mensal e eu sou casado já, sou cristão, casado, empresário. Minha empresa hoje tem uma média de 15 pessoas trabalhando com a gente e realmente eu, para chegar nesse número, né, eu trilhei um caminho, uma trajetória que foi um pouco difícil e não foi uma coisa tão simples, tão fácil. E eu também, quando eu estava com 18 anos, eu acredito que eu fiz as mesmas pesquisas que você devia estar fazendo no YouTube hoje para você cair nesse vídeo. Eu também estava perdido, não sabia o que ia fazer e eu acabei começando a fazer algumas coisas que eu vou explicar para vocês, vou contar um pouquinho disso e a partir dali eu comecei a ter os primeiros resultados e fui crescendo e hoje tenho essa operação, né? E é totalmente possível, tá? Se você não me conhecia, se você acabou de me conhecer por esse vídeo ou enfim, alguém te mandou esse vídeo, o que eu te peço, a única coisa é que você se inscreva nesse canal e você deixe seu like, tá? O que acontece? Esse canal é um canal lo-fi, eu não faço edição, não mudo nada, eu só abro a câmera, começo a falar aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei e eu tento te ajudar a ter mais resultado, a, enfim, mudar a tua realidade, enfim, tá? Muitos conteúdos que eu produzo aqui são sobre a agência de marketing, agência de tráfego, que é o que eu vivo, né, muito, e se caso você optar por ir por esse caminho, tem vários conteúdos que podem te ajudar aqui, beleza? Também, se puder, me segue no Instagram. O Instagram vai estar aqui na descrição, @aqui-é-o-frota. E lá eu divulgo algumas vagas também da minha empresa, caso você queira trabalhar comigo. E tamo junto, beleza? Bom, vamos ao que interessa, tá? O que eu resolvi separar nesse vídeo? Primeiro eu vou te falar um pouco da minha trajetória ali, dos 18 anos, o que eu fiz. E depois eu vou te falar 4 pontos, tá? Que você precisa aplicar agora. E esses 4 pontos, eles são muito baseados na minha história de vida, tá? Muito naquilo que eu vivi, beleza? Antes de eu entrar nisso, eu só queria fazer um alinhamento de expectativa com você, tá? Então, eu vou fazer esse alinhamento, depois eu vou falar minha história e depois eu vou apresentar esses 4 pilares. Esse alinhamento de expectativa você precisa levar uma filosofia que eu levo, que é o contexto é rei. Por que eu olho essa filosofia? Eu aprendi com o Marcos Paulo, que foi o lançador do Pablo Marçal durante muito tempo, que o contexto é rei. Muitas das vezes você vê um conteúdo no YouTube, você vê um conteúdo no Instagram, você vê um conteúdo na internet de alguém e você tenta replicar exatamente o que aquela pessoa está fazendo. Só que você esquece de olhar qual que era o contexto daquela pessoa naquele momento que ela estava fazendo aquilo e qual que é o teu contexto hoje. Então pode ser que muita coisa que eu fale aqui faça sentido, pode ser que muita coisa que eu fale aqui não faça sentido. O que você precisa aprender? Você precisa aprender a filtrar e pegar aquilo que faz sentido para o teu contexto. Só que excluir aquilo que não faz sentido para o teu contexto não é a mesma coisa de ficar de mimimi. Então, às vezes eu vou passar para você fazer uma coisa e você vai ouvir aquilo e você vai falar assim, mas eu não consigo, mas não vai dar certo comigo. Isso é mimimi. Agora, o contexto é outra coisa, beleza? Talvez você vai fazer aquilo que eu tô te pedindo, mas você vai fazer num outro jeito, num outro formato, porque o teu contexto é diferente. Então eu não sei se hoje você tá com dívida, se você hoje já é casado, tem filho, se você hoje tem, enfim, eu não sei como é que é o teu contexto. Então pode ser que tenha alguma coisa aqui que não encaixe nesse momento. Mas basicamente você consegue ter uma base do que eu fiz e consegue adaptar para a tua realidade. Só não deixa de fazer o que eu vou falar. Se você deixar de fazer o que eu vou falar, aí é mimimi, beleza? Então vamos lá. Seguinte, sobre a minha história. Eu, até o ensino médio, né, até os meus 17 anos, que era o terceiro ano do ensino médio, eu não queria saber de nada. Eu não gostava de estudar, eu não sabia nada sobre dinheiro, eu não sabia nada sobre empreender, nada disso. E na minha cabeça eu queria trabalhar em alguma coisa que fosse mexendo com o computador. Sempre tive muita facilidade com isso e eu queria trabalhar com isso. E aí, beleza, um tio meu me convenceu a fazer faculdade de TI. E aí, quando eu terminei em 2017, né, com 17 anos, terminei o ano, eu me inscrevi no vestibular, fui pro vestibular para me inscrever na faculdade de gestão de TI. E eu, por não gostar de estudar nem um pouco, eu fui péssimo no vestibular, fui péssimo. Só que faculdade particular, ela vai te colocar dentro da faculdade mesmo no vestibular sendo ruim. A única coisa é que eu pagava um valor um pouco mais alto, que depois quando eu conversei com meus brothers da faculdade, eles pagavam, tipo, às vezes metade do que eu pagava, entendeu? Mas porque eu não gostava de estudar.
E aí quando eu fui arrumar enfim, me inscrevi na faculdade, meu pai falou pra mim que ele não ia pagar minha faculdade e que era pra eu arrumar um trabalho. E aí eu fui atrás de arrumar um emprego. E ele conseguiu um trabalho pra mim numa clínica de radiologia, onde eu era recepcionista. E ali, cara, eu comecei a perceber o quão difícil seria trabalhar registrado, fazer faculdade e essas coisas. E ali eu percebi, foi o primeiro contato ali que eu tive com o emprego, e ali foi a primeira vez que eu percebi que eu não deveria trabalhar CLT e que eu não queria essa vida, tá? Eu não sei porquê, mas alguma coisa ali me dizia que não era pra ficar ali. O que acontece? Naquela época eu comecei a trabalhar, eu ganhava pouco, eu ganhava R$1.000 e poucos, R$1.000, mais ou menos, e esse valor eu pagava mais ou menos uns 560 de faculdade, tá? Uns 560 de faculdade, e sobrava o restante. O restante, só que eu gastava para um transporte, né, que eu usava a mais ali todo dia para poder ir para a faculdade, e eu saía muito cedo de casa e eu voltava muito tarde. Então eu tomava café da manhã só quando eu saía de casa, eu almoçava, né, que eu levava marmita, e eu só ia comer, tipo, quando eu chegava em casa depois de um bom tempão, entende? Então não dava tempo de fazer isso. E aí o que acontece? Eu tinha que comer alguma coisa no meio do caminho, tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer uma refeição, alguma coisa nesse sentido. E, cara, nesse período eu acabava gastando um pouco do dinheiro e eu não tinha condição, por exemplo, de fazer algumas coisas com a minha namorada. E eram algumas coisas que eu queria realmente poder fazer por ela. Só tive que mudar de sala aqui porque o time vai começar a fazer reunião ali. Mas continuando, eu não tinha condição de fazer algumas coisas para minha namorada na época que eu gostaria de fazer. Eu não tinha condição de, por exemplo, levar ela para comer, eu não tinha condição de fazer muita coisa com ela, às vezes não tinha dinheiro nem para levar ela para tomar um sorvete. E isso começou a me incomodar muito, sabe? E eu sempre fui um cara um pouco incomodado, sempre quis resolver as coisas, né? E aí eu comecei a procurar alternativa para ganhar mais dinheiro, para conseguir fazer minhas coisas, né? E aí, cara, eu comecei a procurar na internet como ganhar dinheiro, comecei a ver o que tinha de disponibilidade para fazer isso, e eu comecei a me expor, a fazer. E aí, cara, eu passei por várias frentes, né, em 2018, até, por exemplo, em setembro de 2018 eu arrumei um emprego na área da faculdade, na área de TI, no hospital, e eu fiquei ali naquele emprego até o digital dar certo para mim, sabe, que foi, eu saí do emprego mais ou menos, eu pedi demissão em junho de 2020, e aí eu fiquei 30 dias de aviso e saí em julho, né? Mas em 2020 já estava fazendo dinheiro com a internet, já não precisava mais do trabalho. Mas assim, contextualizando, nesse período de 2018 e 2019, que ainda não sabia o que fazer, eu comecei a testar. Então, cara, pra você ter uma noção, por morar em São Paulo, eu comecei a colocar na minha rotina um tempo para ir na 25 de março comprar coisas lá e revender na internet, no Mercado Livre. Então, olha pra você ter uma noção, eu passei a acordar às 5 da manhã, aí eu saía de casa às 6 da manhã, eu ia até o centro de São Paulo, que aí chegava lá por volta de 7 da manhã. Aí eu ficava lá até as 8 da manhã, vendo os produtos, comprando, enfim, fazendo os processos ali. E aí às 8 da manhã eu saía de lá e ia pro trabalho, que eu entrava às 9. E aí quando eu saía do trabalho, eu ia pra faculdade, chegava em casa à tarde. Mas eu chegava em casa e eu ainda ia no computador para poder cadastrar o produto na OLX, para cadastrar o produto no Mercado Livre. E eu comecei a vender de tudo da 25 de março. Eu vendi relógio, eu vendi roupa, eu vendi tênis, eu vendi, cara, um monte de coisa aleatória. Chapinha de cabelo, maquininha de cortar cabelo, cara, muita coisa. Comecei a fazer importação da China de bijuteria, comecei a fazer day trade, fui para day trade, fiz day trade um tempo, IK Option, essas merda de IK Option eu fiz também, uma porcaria, né? Cara, eu comecei a fazer de tudo um pouco, para entender o que eu gostava, porque eu não sabia exatamente o que era que eu ia fazer. Até que, por conta da loja que eu abri de roupa, né, de tênis e tal, da 25 de março, eu precisei aprender sobre marketing. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com tráfego pago. E aí comecei a pesquisar sobre tráfego pago no YouTube, que é anúncio online, fazer anúncio. E aí eu conheci o mercado de afiliado de curso online. Na época estava muito hypado esse mercado de afiliado em 2019. E aí eu comecei a trabalhar como afiliado. E aí eu tive os primeiros resultados na internet através de afiliado. Não foi um resultado que me dava grana, muita grana, bem pouca, quase nada. E aí, depois eu conheci o mercado de coprodução, e aí eu fui migrando de mercado, e aí coprodução deu muito resultado, arrebentei no mercado de infoproduto ainda, arrebentei, ganhei muito dinheiro. Aí pra vocês terem uma noção, quando eu fui para esse novo emprego na área da faculdade, que aí foi ali em setembro de 2018 até julho de 2020, né, eu já aumentei um pouco meu salário, fui para 1.600 de fixo, mas obviamente com o líquido era uns 1.300 mais ou menos, né. E aí, cara, o que acontece? Nesse período, eu tinha um pouco mais de condição, mas ainda assim não era o suficiente. E eu usava esse dinheiro para financiar esses negócios, os meus cursos, as minhas coisas, para poder aprender e fazer as paradas, entendeu? E aí em 2020 eu comecei nesse mercado de coprodução, comecei a fazer a coprodução, comecei a ter resultado. E aí pra você ter noção, em maio de 2020,
eu peguei meu salário no dia, até dia 10 ali, né? Era salário vale, né? Era 1.600, 1.300 líquido. Cara, só que do dia 16 de maio até o dia 30 de maio, eu fiz na internet 8 mil reais. Cara, foi absurdo assim pra mim, absurdo, absurdo. Aí em junho eu fiz 30 mil reais. Em julho eu fiz 33 mil reais. A partir dali, enfim, passei a viver da internet. Depois de 2021 eu quebrei minha empresa, no infoproduto, quebrei a empresa. E aí eu continuei no infoproduto, continuei trabalhando com experts e tudo, participei de vários dos projetos. E aí depois, através de um outro projeto que me abriu uma porta, eu consegui abrir a agência, e a agência começou ali em abril de 2023, e de abril de 2023 para cá, nós estamos com mais 140 clientes, já faturando mais de 200 mil por mês. Então, foi mais ou menos isso, um pouco da minha história, tá? Depois eu posso aprofundar um pouco mais até, contar um pouco mais de detalhes ali, algumas coisas. Bom, olhando para minha história, cara, eu posso tirar alguns insights que eu acho que faria muito sentido para vocês agora, que é o meu conselho, meus 4 principais conselhos aqui, tá? O primeiro conselho que eu te dou é teste coisas novas, beleza? Teste coisas novas. Por quê? A grande maioria dos jovens que eu passo a conhecer, que eu tenho contato no dia a dia, eles têm uma dificuldade de não saber exatamente o que vão fazer. E eles não sabem exatamente o que querem fazer, e aí eles não fazem nada. Entende? Eles não fazem nada. E esse é o maior problema. Muitas das vezes você só não sabe o que você quer fazer porque você não fez ainda. Às vezes você acha e julga que algo é ruim, que fazer aquilo é errado, ou não, que é errado não, que não é algo que você vai gostar de fazer, que você não vai ter satisfação. Mas, às vezes você começa a fazer aquilo e você sente que é aquilo que você queria fazer, entende? Por exemplo, eu fui day trader, eu vendi coisa da 25 de março, eu vendi no Mercado Livre, eu vendi na Shopee, eu fiz um monte de coisa na OLX, só que eu não sentia que aquilo era pra mim. Só que aquilo também me fez ter uma necessidade, que foi o tráfego pago, e aí, por causa daquilo, eu aprendi tráfego pago, e eu gostei do tráfego pago, entende? E a partir dali eu encontrei algo que eu gostava, e eu dei energia nisso. Só que se eu não tivesse tentado aquilo, eu não teria encontrado o tráfego, entende? Talvez eu não estaria aqui hoje para contar para vocês, sacou? Então vocês precisam se colocar a arriscar, a tentar, a fazer as coisas, entende? Põe na internet, procura mercados que você pode entrar, coisas que você pode fazer e tenta fazer, cara. Tenta fazer. Não é errado você tentar não gostar e sair. É a mesma coisa a faculdade, cara. Faculdade, eu particularmente tenho uma filosofia um pouco errada, tipo, não é um pouco errada, um pouco diferente da grande maioria. Eu não acredito que faculdade é algo que dá dinheiro, não vejo que é uma coisa que é pro futuro. Acho que você fazer faculdade, sendo que não é uma coisa que é um sonho seu, de se tornar um profissional de uma área que necessita, por exemplo, advogado, médico, área da saúde no geral, né? Se você não é um cara que vai para essas áreas por sonho de ser dessa área, cara, eu não acho que não faz sentido você fazer faculdade. Só que às vezes você fala assim, pô, mas será que eu vou gostar de ser advogado? Pô, mas você não tentou. Vai lá e tenta, velho. Entra na faculdade e vê o que você acha. Entende? Se você não gostar, você tem tempo de mudar. O que não pode, cara, é muitas das vezes você deixar de testar agora, e aí quando você tá lá com 30, 35, 40 anos, que você tá casado com filho, você quer testar. Pô, tu não vai ter mais tempo, entende? Hoje você tem tempo. Muitas vezes você mora com o pai, entende? Você não tem, às vezes, um passarinho pra dar água, irmão. Testa, velho. Vê o que vai dar certo. Se não der certo, você tenta de novo. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Não tem problema em errar. Não tem problema em identificar que você não gosta daquilo que você vai mudar. Não tem problema. Esse é o momento certo de você fazer isso. Quanto mais você fizer isso hoje, mais rápido você vai achar o que você quer fazer de fato e aquilo que você se identifica. Beleza? Segundo ponto, invista em você mesmo e em experiências, tá? Normalmente, a grande maioria das pessoas mais velhas, mais tradicionais, as pessoas do teu ciclo social, elas vão falar pra você que você tem que arrumar um emprego para comprar um apartamento, para casar o mais rápido possível, ou para, enfim, guardar dinheiro. Só que o que acontece, cara? A minha filosofia é um pouco diferente. Porque eu imagino que tudo isso se torna meio que, entre aspas, passivos. Tipo assim, eles não te geram mais renda, sacou? Não te gera mais renda. O meu olhar era um pouco diferente. Eu priorizei o quê? Eu priorizei pegar a renda que eu gerava e investir em curso, em mentoria, em experiência de ir para eventos, participar de palestras, workshops, ir para lugares assim, porque isso me deu mais conhecimento. Esse conhecimento, ele me permite transformar em mais dinheiro, saca? Então, muitas das vezes você fala assim, cara, eu ganho 2 mil por mês e eu quero investir, eu quero guardar para investir. Pô, quero fazer uma renda passiva aqui de investimento. Cara, só com 2 mil por mês, às vezes você vai conseguir guardar quanto? Vai guardar 100, 200 reais por mês? Cara, às vezes 100, 200 reais por mês não é um dinheiro que vai mudar a tua vida por você tentar investir nesse dinheiro, entendeu? Não sei se faz tanto sentido. Agora, se você pega esses 100, 200 reais e investe em conhecimento e experiência, você vai ter mais sabedoria para investir e fazer mais coisas que vão te dar mais dinheiro.
E aí quando você tem mais dinheiro, você tem mais capacidade de investimento. E aí faz sentido, entende? Então, todos os meus recursos eu investi em conhecimento e experiência. E isso me permitiu ter a empresa que eu tenho hoje. Hoje a minha empresa era mais de 200 mil de faturamento, entende? Se eu não tivesse investido em conhecimento e experiência, talvez eu não teria uma empresa que faturasse isso. E talvez eu estaria ganhando lá meus 4, 5 mil por mês, sacou? Então, é mais ou menos essa filosofia que eu sigo, que eu recomendaria você fazer, que você seguir, tá? Então, pô, aprendeu uma coisa ali, viu que é um mercado legal, tipo, tem um curso ali de Mercado Livre que você quer aprender para poder ver se é isso que você quer mesmo. Cara, compra o curso, irmão. Vai lá, aprende, entende como é que funciona. No pior dos cenários, se você não seguir naquele modelo de negócio, porque você não gostou, não identificou, alguma coisa daquele curso você aprendeu. Seja alguma coisa de gestão, seja alguma coisa de marketing, seja alguma coisa de estratégia, seja alguma coisa de, sei lá, você vai aprender e você vai conseguir replicar em outras coisas. Porque foi assim comigo, tá? Foi assim comigo também, beleza? Terceiro ponto. Cara, se você achar algo que você gosta, foca 100% nisso. E no começo eu vou te dizer, vai dar errado. Só que qual que é o ponto? Existe uma questão que se chama curva de aprendizagem. Ou seja, você tá aqui, aí você descobriu uma coisa que você gosta. Aí você vai começar a fazer as coisas não vão, tipo, já começar lá em cima. Você vai ter uma curva de aprendizado, você vai levar um tempo para poder começar a gerar os resultados e ver resultado de fato. Só que esse tempo que você leva tem vários desafios que você precisa passar. Muitas das vezes as pessoas, elas começam, aí elas têm um desafio e elas acham que o desafio é maior do que elas, e elas não seguem, elas desistem ali. Muitas das vezes a desculpa é porque isso aqui me diz que esse modelo de negócio não é tão bom, ou que esse modelo não funciona tão bem. Só que qualquer modelo de negócio, qualquer coisa que você for fazer, vai ter um ponto positivo e um ponto negativo. Como ser CLT também. Se você optar por ser CLT, você também vai ter um ponto positivo e um ponto negativo. Sacou? Só que qual que é o ponto? Em qualquer modelo de negócio que você for, você vai encontrar um desafio. Aí você se identificou com esse modelo de negócio e você não vai porque tem um desafio. Na verdade, só teu cérebro te dizendo que talvez você não é capaz de resolver aquele problema, mas você é. Sacou? Se você der energia para resolver aquele problema e continuar, em algum momento você vai acertar e vai começar a ter resultado. Aí qual que é o problema? Às vezes você está começando a avançar na curva de aprendizado e por causa do desafio você desiste. Aí você começa um novo negócio, você começa do zero na curva de aprendizado de novo. E você fica nesse loop infinito de começar do zero na curva de aprendizado. Do zero na curva de aprendizado. Óbvio, eu aconselho você fazer isso se você não identificar algo que você se sinta confortável de fazer. Até falei ali sobre gostar, eu acho que gostar é legal, você gostar de fazer, hoje eu gosto do que eu faço, mas pode ser que você encontre alguma coisa que você se sinta confortável, mas não é 100% aquilo que você gosta, mas se se sente confortável, você consegue cumprir teu propósito, tudo certo, entende? Então é isso, até você identificar alguma coisa que você se identifica de fato, e aí você segue. Aí ali pegou aquilo, se identificou, cara, foco 100% naquilo. E não fica dissipando energia, cara, não fica mudando o foco. Às vezes você fica mudando foco, mudando de negócio, ou às vezes você fala assim, não, até isso aqui dar certo eu vou fazer uma outra coisa em paralelo. E muitas das vezes essa outra coisa que você está querendo fazer em paralelo é porque você viu uma oportunidade, porque alguém falou pra você que é algo muito bom e muito fácil de ganhar dinheiro. Cara, não existe isso. Não existe esse negócio de ganhar dinheiro fácil. Não existe. Cara, foca naquilo que você se propôs a fazer e vai até o final. Beleza? E por último, que eu acho que é o mais importante, o suprassumo de tudo. Cara, aprenda a vender e seja estratégico nisso. Quando você vai para a faculdade, ou quando você aprende uma profissão, ou quando você aprende a prestar um serviço, quando você aprende a comprar um produto, não importa. Você sabe comprar, você sabe prestar o serviço, você sabe aquela profissão, você sabe aquilo. Só que quando você aprende a vender, você vende praticamente qualquer coisa, cara. Você vende qualquer coisa praticamente. Então, se daqui a um tempo aquilo que você está fazendo não faz mais sentido por algum motivo, ou quebrou, enfim, não sei, deu errado, você consegue pegar qualquer outra coisa e vender outra coisa, entende? Então a habilidade principal que você precisa ter é a habilidade de vendas. Aprenda a vender. Depois que você aprender a vender, você vai ver que vai abrir um mar de oportunidade para você. Vai abrir um mar de oportunidade. E o aprender a vender ele pode ser através de uma venda, sei lá, via ligação, via vídeo ou presencial, algo nesse sentido, ou pode ser uma venda, por exemplo, direta, onde você faz um anúncio levando para uma página e você é um cara muito bom de montar uma comunicação de página, com um vídeo de vendas. Enfim, eu não sei, mas você tem que aprender a vender, todas as formas de venda e como vender. E por que você tem que ser estratégico nisso? Porque quando você é CLT, você vende a sua hora, tá? Você está vendendo a tua hora. Quando você aprende um serviço e você quer vender serviço igual a gente, eu presto serviço de marketing digital. Beleza, de tráfego pago. É uma venda de hora, teoricamente, só que eu sou estratégico nisso.
o que eu faço? Eu vendo a hora, eu vendo o serviço ali como uma solução para uma empresa e eu compro a hora de profissionais, que são os colaboradores que vão entregar esse serviço. Então eu penso desse jeito. Se você é um produto, se você vai vender um produto, é diferente. Você vai aprender como comprar e você vai saber como fazer um bom canal de venda para poder gerar lucro em cima disso. Você vai comprar e vai vender. É isso. Entende? Então, seja estratégico, mas aprenda a vender. A maior habilidade que você pode desenvolver é a habilidade de vender. Ah, Gustavo, mas eu não sou bom de vendas, eu não sei vender. E eu não quero me desenvolver nessa parte de vendas. Cara, de duas uma. Ou você vai trabalhar para alguém que vende, e aí você vai ser sempre ali colaborador ou líder daquele cara, porque ele vende. Ou você vai ficar sempre dependente de alguém que venda. Como assim, Gustavo? Você pode montar a tua empresa e pegar um sócio. E esse sócio é o cara de vendas. Só que não vai dar certo se você não souber vender ou não tiver alguém que saiba vender. E aí, se você tem um sócio de vendas, você está dependente desse cara. Se esse cara não estiver alinhado nos mesmos princípios e valores, e der errado, a empresa vai ficar com o cara. E ele, por saber vender, ele vai conseguir continuar no negócio. Entende? Esse que é o ponto. Você tem que aprender a vender. Beleza? Olha só. Faz isso, aprende essas 4 coisas, aplica na prática, faz isso na prática. Se você tiver dúvida, quiser trocar uma ideia, manda mensagem no meu direct, estou à disposição. E conta comigo, cara. E vamos pra cima, beleza? Se quiser trabalhar com a gente, quiser saber as vagas abertas, me segue no Instagram também, manda um direct lá que a gente bate um papo, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis!